Muito boa tarde, amigos da TV Votorantim. Ao som de Tina Turner, está começando a 32ª edição do programa Camisa 10 aqui pela TV Votorantim. E aí, como é que passou o Dia das Mães? Tudo tranquilo, tudo legal? Aquele almoço? É, isso aí também. Comi uma feijoada legal lá em casa que estou comendo até agora no almoço. Essa música aí, né, é tema do filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. E ontem eu tava pensando assim, que música que eu ia abrir o programa hoje, né? Assim, pensando e tal. Aí eu comecei a ver a Fórmula 1. E daí na Fórmula 1 a equipe Lotus botou lá Mad Max na lateral do carro, né? E combinou certinho com a dupla de pilotos, né? O Romain Grosjean e também o Pastor Maldonado, assim, a dupla de pilotos mais louca da história da atual Fórmula 1. E eles fizeram jus, né? Um ficou aí pilotando o carro faltando um pedaço de asa, o outro atropelou o mecânico, mas enfim. Aí eu achei a música bacana, o tema legal e resolvi aí então colocar essa música da Tina Turner, né? Esse clássico aí de 1985 para abrir o programa Camisa 10 de hoje. Hoje os trabalhos técnicos são do Carlos André, o câmera é o Rony e o cafezinho aqui que eu tomo no intervalo é do grande e prestativo Saldanha. Eu queria começar o programa fazendo uma correção. Na semana passada eu falei que o Flamengo havia sido campeão do Juvenil de Votorantim, vencendo o Santos Dumont por 4-1. Na verdade, essa vitória por 4-1 foi nas penalidades, tá? O jogo no tempo normal foi 1-1, né? Repetiu o placar do jogo de ida e nos pênaltis o Flamengo então venceu o jogo pelo placar de 4-1. Então, tá feita a correção aí, Flamengo campeão, mas diferente do que eu falei, o título foi conquistado nos pênaltis. Agora, feitas as devidas correções, vamos falar agora da Tacinha Votorantim, que começou neste sábado com 16 jogos lá no ginásio do Sermag. Eu acompanhei os primeiros jogos, ó, tem até umas imagens aí na tela aí. Esse é o segundo jogo da rodada. E esse ano não teve assim aquele cerimonial de abertura, né? Teve só bola rolando, bola no centro, bola rolando. E eu perguntei até para a assessoria da prefeitura por que esse ano não teve a tradicional abertura, desfile das delegações e tudo mais. Eles falaram que como o campeonato está atrasado já, geralmente ele começa em abril, já está começando quase na metade de maio, e também muitas equipes que participariam do desfile têm outros compromissos, então eles resolveram não fazer a abertura esse ano, só já colocar aí bola rolando, e para fazer um cerimonial bacana, legal, no dia das finais. Então, Tacinha Votorantim aí já com bola rolando, muitos gols, ó, você está vendo aí alguns lances aí. Esse jogo aí é do projeto 1-2, né, do Sermag, contra o Sports PCR, uma equipe de Sorocaba. Jogo válido pela categoria Sub-14. Os resultados ao longo do dia vão chegando, porque os árbitros vão mandando as súmulas. Então, final do dia, eu vou publicar lá no nosso Facebook, Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV. Eu vou estar publicando os resultados lá na nossa página do Facebook para você ficar por dentro de tudo. E no meio da semana já sai aí a tabela da segunda rodada. Seguindo ainda com o futsal, o Brasil Quirim de Sorocaba conquistou no último sábado o título do Campeonato Sul-Americano de Futsal, do Zonal Sul, que é o equivalente à Taça Libertadores do futsal. A equipe venceu o Boca Juniors pelo placar de 5-3. Só que a equipe do Falcão, Serginho, Xuxa e companhia não terá muito tempo aí para comemorar o título. Já nesta segunda-feira, lá na cidade de Erechim, os sorocabanos jogam contra o Atlântico, jogo já válido pela Liga Nacional de Futsal. O Brasil Quirim, por conta da disputa do Sul-Americano, ficou algumas rodadas de fora da liga, né? Tá ali no meio da tabela, ali entre a 10ª e a 12ª colocação. E agora volta aí, né? Vai fazer uma maratona de jogos aí para recuperar esses jogos que ele ficou faltando fazer. O interessante desse jogo, que começa às 7h15, é que será o encontro entre os dois últimos campeões sul-americanos, porque no ano passado a equipe do Atlântico de Erechim foi campeã sul-americana também. Agora o Brasil Quirim ele vai aguardar a disputa do Zonal Norte, né, que é os times lá da parte norte da América do Sul, para aí fazer uma final e definirem quem será o representante da América do Sul no Campeonato Mundial, que ainda no Campeonato Mundial da FIFA, hein, que ainda não tem data aí para acontecer. Falando ainda de futsal, para a gente encerrar o bloco do futsal, a Secretaria de Esportes de Sorocaba divulgou as datas das finais restantes do torneio Cruzeirão, né, que vão acontecer nessa semana. A categoria veterano vai conhecer seu campeão na quarta-feira, às 8h30, lá no ginásio Alberto Moreira. A final será entre o Bluval e também a equipe do Inicial Transportes, a atual campeã do Inicial Transportes.
Na sexta-feira, né, também às 20h30 no Gualberto Moreira, acontece aí a grande decisão da categoria principal entre o time do Ressaca Guimarães Contabilidade e também o Supermercado Rugini Silvano. Seja qual for o resultado aí, teremos um inédito campeão da 56ª edição do Torneio Cruzeirão, e essa final aí marcará a despedida, né, pelo menos por enquanto, do Gualberto Moreira das decisões do Cruzeirão, já que, de acordo com a secretária de esportes lá de Sorocaba, o Iabico, a partir do próximo ano, as finais serão disputadas na Arena Sorocaba. Das quadras para as bikes, vamos falar um pouquinho de ciclismo, que ciclismo é uma modalidade que também traz bons resultados para a cidade de Votorantim. E duas equipes competiram no último dia 3, né? 3 de maio, domingo passado. Então vamos lá. A equipe de ciclismo de Votorantim participou no último dia 3 da 65ª prova tradicional de 1º de maio, que foi realizada na cidade de Indaiatuba, em um circuito de 3 km. O destaque da equipe foi a atleta Paula Pacheco, a gente tem até a imagem dela para colocar no ar. Tá aí a Paula Pacheco, que competindo pela categoria juvenil, conquistou a 5ª colocação após percorrer a prova em 50 minutos. Né? Percorreu aí 50 minutos de prova. Detalhe é que essa atleta tem apenas 15 anos. 15 anos já trazendo bons resultados para a cidade. Também no dia 3, a equipe de ciclismo, aliás, ainda nessa prova aí do Dia do Trabalhador, o Sandro Catel ficou na 10ª posição na categoria Sênior B. E seu companheiro Marcelo Clarim e Paulo Sérgio concluíram aí junto no pelotão principal. Ellison Pazetti, Cleiton Rodrigues e Paulo de Tarso terminaram juntos na categoria Open. Então todos esses atletas participaram aí da prova de 1º de maio lá na cidade de Indaiatuba. Também no dia 3, né, também no domingo, a equipe de ciclismo da Secretaria do Desporto de Votorantim participou da 5ª etapa do Média Paulista, realizado na cidade de Itapetininga. O destaque foi o atleta Santino Ventura, esse sim aí, aparecendo aí na tela. O Santino Ventura ganhou a etapa, né, na sua categoria e segue líder. O circuito tinha uma leve subida, porém o forte vento lateral foi o fator principal para as quebras de pelotão. Pedalar na subida é duro, hein? Imagina pedalar na subida aí com o vento batendo contra. Pior ainda, viu? Aí tem mais também, ó. O Marcelo Clarim, o Sandro Catel e o Paulo Sérgio, eles concluíram junto, né? Eles concluíram aí a prova na categoria Sênior B. Na categoria Sênior A, Cleiton Rodrigues, Ellison Pazetti e Rafael Leão também completaram a prova. Na Elite, Paulo de Tarso também terminou junto ao pelotão. E no ciclismo isso aí é um bom resultado, né? Você terminar a prova junto no pelotão. A gente começou aí o programa falando do Campeonato Varziano. Vamos falar então que neste sábado, né? Sábado dia 9, foram conhecidos os finalistas do Campeonato Quarentão aqui de Votorantim. Santa Mônica e Los Fuegos são os finalistas, né? O Santa Mônica, que já tinha vencido o jogo de ida por 3-2, voltou a bater o Floresta, dessa vez por 3-0, em jogo realizado no estádio Domênico Paulo Metidieri. O seu adversário na decisão será o Fluminense Los Fuegos, que jogando no Flamengo, bateu o Novo Mundo pelo placar de 4-2. O Fluminense podia até perder por um gol de diferença, mas tornou a vencer aí o seu adversário pelo placar de 3-2, aliás de 4-2, e está garantido na final. A final será disputada em 2 jogos, o primeiro deles já nesse sábado, lá no estádio, a partir das 15h45. Então, se tiver aí querendo ver um futebolzinho legal no sábado, vai lá no Domênico Paulo Metidieri e confira. Ontem foi o Dia das Mães e não teve rodada do Campeonato Varziano aqui de Votorantim. Porém, teve um jogo atrasado da 2ª rodada por causa da chuva, né? E pela chuva que caiu aqui ontem cedo, o Santa Mônica e o São Lucas não escaparam da chuva não. Mas, apesar da chuva, deu São Lucas. O São Lucas venceu o Santa Mônica por 2-1 e pulou da penúltima para a 7ª colocação dentro do Campeonato Varziano, entrando aí na zona de classificação. Já o Santa Mônica, que era o 7º, caiu para a 8ª colocação. Pior foi para a equipe do Materiais de Construção Jardim Clarice, né, que acabou retornando à zona de rebaixamento. Vamos ver como é que está a classificação? Guanabara, primeiro colocado com 18 pontos, já virtualmente classificado. Depois em segundo, Jardim Clarice 13, o Floresta tem 12, o Cachoeira 11, Palmeiras também 11, só que o saldo pior que o Cachoeira, e o Vila Garcia 10 pontos, saldo 2. Aí na 7ª colocação aparece o São Lucas, que tem 1 gol de saldo. O Santa Mônica, mesmo com a derrota, ainda segue aí dentro da zona de classificação. Tem 10 pontos também, e saldo menos 1. Né? Tá saldo 0 aí, mas
Eu esqueci de atualizar na tabela, o saldo dele é -1 por conta da derrota para o São Lucas. O Flamengo deixou a zona de classificação, tá com 9 pontos. O Grêmio São João também 9 pontos. Materiais de Construção Jardim Clarice, 9 pontos. Só que como ele tem o pior saldo dos três, acabou entrando na zona de rebaixamento. E o Jardim Paulista está aí na última colocação, brigando para não voltar para a segunda divisão com 6 pontos ganhos. Então, essa aí foi a classificação atualizada do Campeonato Varziano de Votorantim, que no próximo domingo já volta aí com os jogos da sua 8ª rodada. Vamos lá? São Lucas e Flamengo jogam no Votorã, Jardim Clarice e Grêmio São João se enfrentam no Jardim Clarice, Santa Mônica e Floresta no Santa Mônica, Cachoeira e Vila Garcia, jogo bom, hein, na chave. O Jardim Paulista tenta aí escapar aí das últimas colocações, jogando contra o Palmeiras, e o líder Guanabara encara o Materiais de Construção Jardim Clarice, jogo esse realizado no campo do Flamengo. Então o Guanabara aí brigando aí para manter sua cômoda vantagem na liderança, jogando aí contra o Materiais de Construção Jardim Clarice. Então esses aí são os resultados, são os próximos jogos do Campeonato Varziano aqui de Votorantim. Agora, para quem está vendo ao vivo, são 12h17, né? A hora do almoço aí, o pessoal já preparando o almoço, muita gente vai comer o resto aí do almoço de ontem, do Dia das Mães. Eu mesmo fiz isso, né? Comi o resto lá da feijoada em casa. Mas em Sorocaba teve rodada, aliás, teve uma meia rodada lá da Taça Cidade de Sorocaba, que é o equivalente à primeira divisão do Campeonato Varziano daquela cidade. Ontem foram realizados os jogos do Grupo A, que definiram os 2 últimos classificados e também a equipe rebaixada. O Vila Hortência e o Alvorada Jardim Refúgio, líder e vice-líder, já entraram na rodada classificados. A terceira vaga ficou com o Abiteto, que jogando em seu campo, bateu o IP por 3-0. Já o Santa Terezinha fez sua parte, né? Venceu o Paulistano por 3-2 e, beneficiado da derrota do Olaria, que também estava brigando para se classificar, para o Vila Hortência por 4-1, ficou com a última vaga. Na parte de baixo da tabela, o Beira-Rio foi goleado por 6-3 pelo América do Lopes de Oliveira e no ano que vem terá que jogar a segunda divisão. Então, só repassando os resultados: Abiteto 3, IP 0, Paranazinho 0, Alvorada 5. Paranazinho também aí estava brigando para não cair, acabou sendo beneficiado pela derrota do Beira-Rio, né, que perdeu para o América do Lopes de Oliveira por 6-3. O Vila Hortência bateu o Olaria por 4-1 e o Santa Terezinha fez 3-2 no Paulistano. No domingo que vem acontecem os jogos do grupo B, que aí vai definir também os últimos classificados daquele grupo, o rebaixado e os cruzamentos das quartas de finais. Os jogos serão Jardim Planalto e Gerações Unidas, Vila Helena e Cajuru do Sul, Gunhê e Jandaia, América contra Nova Esperança, Jardim dos Estados contra Galácticos. Então aí esses são os jogos do próximo domingo do Campeonato Varziano de Sorocaba. Agora falando ainda de futebol, mas nas categorias de base, no sábado, aqui no Domênico Paulo Mitidieri, as equipes do Atlético de Sorocaba, as equipes de base, receberam a Portuguesa. Temos uns lances aí desses jogos. Tá aí, ó. Esse aí é lances da categoria Sub-15 do Atlético de Sorocaba, que venceu, que empatou em 0-0 com a equipe da Portuguesa. Apesar das boas oportunidades do Atlético, né? O Atlético aí pressionando nas cobranças de escanteio. Foi 0-0 esse jogo. O Galo, que vinha de 2 derrotas consecutivas, conseguiu aí somar 1 ponto. No outro jogo, ainda é lance do Sub-15, o Atlético aí pressionando em busca do gol, mas a Portuguesa também tinha um bom time, viu? A Portuguesa está em 4º lugar. Foi um jogo bem interessante, bem movimentado, e ninguém quebrou lâmpada também dessa vez. Então esses aí são lances da categoria Sub-15 do Atlético que jogou. Dá licença aí, juizão. São lances aí da categoria Sub-15 do Atlético que jogou contra a Portuguesa aqui no Domênico Paulo Mitidieri. Esses aí já são lances da categoria Sub-17. Grande defesa aí do goleiro da Portuguesa, só que essa pressão não adiantou muito não. O Atlético acabou perdendo por 2-0, a Portuguesa é líder do grupo, né? O Atlético perdeu por 2-0 aí, conheceu sua 4ª derrota na competição e é o último colocado da chave com apenas 1 ponto ganho. As equipes agora voltam a jogar no próximo sábado, lá em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, né? Estádio tradicional lá da cidade de São Paulo. Vão jogar contra o Nacional. Então, contra a tradicional equipe do Nacional, né? Que está na Série A3 aí. Então, próximo compromisso do Atlético de Sorocaba.
na categoria sub-15 e sub-17 acontece sábado em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon. Mais tarde, esse jogo foi sábado de manhã. Sábado à tarde, a categoria sub-20 estreou no Campeonato Paulista jogando contra o Juventus. Ó. O jogo foi lá no SIC, você está vendo aí lances da partida, e o jogo terminou 1-1. O Dig, né, jogador do Atlético Sorocaba, abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com um belo gol, encobrindo o goleiro. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o lance. Só que o Juventus empatou no finalzinho do jogo. Aos 34 minutos, o Lucas também fez um belo gol, batendo colocado de fora da área, marcando aí também um belo gol. O Atlético Sorocaba, ele jogou com sem sete titulares, né? Assim como no elenco principal, o time sub-20 também encontrou problemas na inscrição de atletas, não pôde atuar com 7 jogadores que não estavam inscritos ainda no prazo e teve que recorrer à categoria sub-17 para completar o time. Por conta desses problemas extracampo, o técnico Julimar Francisco, né, o técnico do Atlético Sorocaba, ele considerou o resultado bom. Vamos ver o que ele falou. É uma estreia com êxito, ao meu modo de ver, porque a nossa equipe estava com 7 desfalques, 7 jogadores titulares que não conseguimos regularizar a documentação. Colocamos jogadores da equipe sub-17 que vinham trabalhando, né, no sub-17, mas não estavam com ritmo de jogo e entraram e deram conta do recado. Então acho que pela estreia, acho que foi um resultado excelente, um resultado muito bom, mesmo sendo dentro de casa um empate, mas nós temos que valorizar porque a nossa equipe estava muito desfalcada. Esses 7 jogadores já estarão disponíveis na próxima partida? Vamos trabalhar para isso, vamos correr. O pessoal do departamento lá que cuida da documentação, eu tenho certeza que vai fazer o melhor, mas está bem encaminhado e eu acredito que vamos estar completo na próxima rodada. O Atlético que joga no próximo sábado, né, joga fora de casa agora. Vamos ver aqui contra quem é que me fugiu. Vai jogar contra o Cotia. Vamos ver o que o Dig falou sobre a partida também. Então, foi uma jogada que o Marlo lançou a bola e a gente tem que sempre acreditar quem é centroavante. Eu acreditei que ele ia errar, que o lateral ia errar. Ele acabou espanando a bola para trás e eu tive o tempo ali de pensar muito rápido, tive que pensar muito rápido. Do jeito que eu vi o goleiro saindo, eu já pensei, vou dar por cima e se Deus quiser essa bola vai entrar. No que ele errou, eu já dei ela dar um kick e dei por cima do goleiro. Então, apesar dos desfalques foi um bom resultado, mas é sempre bom sair com os 3 pontos, ainda mais na estreia em casa, né? É bom sempre estar com a sacola cheia quando acaba o jogo. Infelizmente, no finalzinho eles fizeram um gol, mas não foi um resultado ruim não, pela circunstância do jogo, que a gente entrou bem desfalcado e muitos meninos do Sub-17 subiram para nos ajudar. Tá aí as palavras do Dig, né? Autor do gol do Atlético Sorocaba. Ô Rony, já jogou com o Dig? Conhece? Não é da tua categoria, não é da tua faixa etária, né? Deve ser mais novo. Mas eu falei aqui que o jogo é contra o Cotia, só corrigindo, o próximo jogo do Atlético Sorocaba será sábado, lá na Vila Porto, contra o Grêmio Barueri. Então, o próximo jogo do Atlético, na categoria sub-20, é contra o Grêmio Barueri. Eu só que tá me zoando no Facebook, né, falando que a gente vai estar comendo o resto do almoço do Dia das Mães, mas o resto às vezes é mais gostoso, viu? Requentado, viu? Fica mais gostoso, você come com mais apetite. Mandar um abraço aí pro Bolinho que tá assistindo. Mas vamos voltar aqui a falar do Sub-20, porque o São Bento também estreou, né? O São Bento, que também está na categoria Sub-20, estreou nesse sábado jogando lá em Cotia contra o São Paulo. E o resultado não foi o que a torcida esperava. O Azulão perdeu por 3-0 e agora busca a sua recuperação já nesta quinta-feira contra o Osasco Audax. Esse jogo inicialmente estava marcado para o estádio municipal Domênico Paulo Metidieri, estava marcado para acontecer às 3 da tarde aqui no estádio. Porém, por solicitação do mandante, né, de acordo com a Federação Paulista, esse jogo foi antecipado para quinta-feira e será disputado lá no Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba. Na sexta-feira, quem joga no Walter Ribeiro pela categoria Sub-20 é a equipe do Corinthians. O Corinthians joga aqui em Sorocaba, Sub-20, contra o Red Bull. O motivo, né, do Corinthians estar jogando por aqui é porque a equipe foi punida com a perda de um mando de campo, então escolheu a cidade de Sorocaba para estar mandando aí seu jogo contra a equipe do Red Bull. Jogo às 3 horas, sexta-feira, lá no Walter Ribeiro. Entrada franca. Então é isso aí, gente. Estamos terminando aqui o programa de hoje. Hoje foi rapidinho, né? Porque Dia das Mães, assim, às vezes muitas competições não acontecem, como foi o caso do Varziano também, e outras modalidades. Próxima semana estaremos de volta, já para falar sobre o primeiro jogo da decisão do Campeonato Quarentão,
e também falar dos últimos campeões do torneio Cruzeirão. Então, quero desejar uma boa tarde a todos e até a próxima semana.